Entra ano, sai ano e tá aí essa doença nos atormentando. Hoje a gente vai falar sobre a bronquiolite, que tanto incomoda e assusta você, papai e mamãe. Mas fica comigo até o final que existem novidades chegando por aí. Boas e grandes novidades. Meu nome é Marcelo Rebichede, sou pediatra e eu tô aqui toda semana tentando ajudar vocês a passar de uma forma mais fácil e leve por este mundo que a gente ama, mas muitas vezes conturbado, chamado pediatria. A bronquiolite é uma doença aguda, viral e que acomete principalmente as crianças de até 2 anos de vida. Ela é caracterizada por uma inflamação nos bronquíolos, que são pequenos tubinhos que ligam o nosso brônquio até o alvéolo, onde é feito todas as trocas gasosas. Só para você ter ideia, o bronquíolo tem um diâmetro menor que uma grafite de um lápis no bebê. E aí, qualquer quadro que diminua o diâmetro deste bronquíolo vai causar o que vocês chamam de chiado, o que na verdade são os sibilos quando o bebê tenta expirar o ar. Os sintomas da bronquiolite podem variar desde quadros leves até quadros de maior importância. Os sintomas iniciais vão lembrar muito de um resfriado, de uma gripe. É um bebê com coriza, com tosse, com espirros e muitas vezes com febre. Depois de 2 ou 3 dias, normalmente, é quando acontece o processo inflamatório nos bronquíolos, e aí a criança começa a ter mais dificuldade para respirar, que é quando você, papai e mamãe, vão começar a perceber o chiado. Ele tem dificuldade para expirar, para colocar este ar para fora, e por causa disso ele começa a ficar cansado para respirar. Com a evolução do quadro, a tosse fica mais persistente, o cansaço fica mais importante e esse bebê vai ter uma queda do estado geral. Para tudo, hora de levar para o médico. Toda a bronquiolite é de causa viral. A gente tem mais de 90% das causas com vírus chamado VSR, o vírus sincicial respiratório. Existem outros vírus que também podem causar. O adenovírus, o rinovírus, o influenza, o parainfluenza, tem uma multidão de vírus, mas a grande maioria são causados pelo VSR. O diagnóstico da bronquiolite ele é 100% clínico. Ele vem com essa história inicial do resfriado da gripe, que evoluiu com cansaço. Ao exame físico, o pediatra vai conseguir, com o exame físico mais a história da mãe, casar as informações e fazer o diagnóstico de bronquiolite. O diagnóstico de certeza e de etiologia da bronquiolite pode ser feito com painel molecular, onde a gente vai conseguir a identificação do vírus que está fazendo a ativação do processo inflamatório. Não existem medicamentos para bronquiolite. O tratamento é feito com medidas de suporte, porque estamos novamente falando de um quadro viral. Então, qual é o tratamento adequado? Fluidoterapia, deixar bem hidratado este bebê, porque se ele estiver bem hidratado, ele vai ter menos secreção e essa secreção ela fica mais liquefeita, mais fácil de ser drenada. Oxigenoterapia, então a gente vai lançar mão das inalações, a gente vai lançar mão às vezes do oxigênio em catéter. Importante deixar este bebê com um padrão respiratório mais confortável, mas principalmente com uma oxigenação adequada. O que é muito importante hoje, que a gente lança a mão e que pouca gente conhece, é do trabalho de uma profissional super importante chamada fisioterapeuta respiratória. Ela é a responsável por ajudar a drenar essa secreção, visto que a bronquiolite, independente da etiologia, é um quadro muito secretivo e ela vai facilitar a parte respiratória desse bebê, diminuindo o desconforto, conseguindo aumentar um pouquinho os padrões de saturação e tentando, muitas vezes, fazer com que a gente não precise internar este bebê. O uso de outras medicações, como broncodilatadores, corticoide, é extremamente controverso. A literatura mostra que isto não tem uma indicação absoluta quando a gente fala de bronquiolite. A prevenção para bronquiolite, gente, é a prevenção que a gente faz para qualquer quadro viral. Isso que a gente vê com o Covid. Então, não ir em grandes aglomerações, não ir em regiões que a gente sabe que está tendo surto da doença, lavar a mão e principalmente proteger o seu bebê. Lembrar que a bronquiolite é muito grave até os 6 meses. A gente tem quase 30 a 40% de internações nos bebês até o 6º mês. Depois do 6º mês também continua grave, mas como esse bebê vai crescendo, os bronquíolos também vão aumentando de diâmetro, então o quadro tende a ser menos importante. É verdade isso, que já existe vacina para os bebês, para o vírus sincicial respiratório e para a bronquiolite? Não, gente. O que existe hoje é imunoglobulina hiperimune. Então, são anticorpos que a gente chama monoclonais que a gente faz para os bebês, mas não é qualquer bebê que pode tomar. Então, hoje no Brasil, a gente tem uma indicação pelo SUS, que são para os prematuros extremos ou para o prematuro com alguma comorbidade. Mas teremos novidade em relação à vacina. Já chega agora no 2º semestre a vacinação para o VSR para ser feito na gestante no último trimestre de gestação. Então a mãe vai tomar para fazer a passagem pela placenta
deste anticorpo e este bebê fica protegido durante 6 meses, que é o pior momento. Também existe a vacina do VSR para os idosos, mas teremos novidades chegando também aí. Já existe programação de vir a vacina contra o vírus sincicial respiratório para os bebês, isto provavelmente em 2025. Então sim, teremos novidades, não para este ano, mas muito provavelmente para o ano que está chegando. Então, pessoal, esta é a bronquiolite. Espero que todos fiquem bem e que a gente consiga passar por esse inverno de uma forma tranquila com todos os nossos bebês em casa.